Catecismo da Igreja Católica, item 3. O conhecimento de Deus segundo a Igreja. Parágrafo 36. A Santa Igreja, nossa Mãe, atesta, ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade porque foi criado à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Parágrafo 37. Nas condições históricas em que se encontra o homem, experimenta, no entanto, muitas dificuldades para chegar ao conhecimento de Deus, só com as luzes da razão. Com efeito, para falar com simplicidade, apesar de a razão humana poder verdadeiramente, pelas suas forças e luz naturais, chegar a um conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal, que protege e governa o mundo pela sua providência, bem como de uma lei natural escrita pelo Criador nas nossas almas. Há, contudo, bastante obstáculos que impedem esta mesma razão de usar eficazmente e com fruto o seu poder natural, porque as verdades que dizem a respeito a Deus e aos homens ultrapassam absolutamente a ordem das coisas sensíveis. E quando devem traduzir-se em atos e informar a vida, exigem que nos demos e renunciemos a nós próprios. O espírito humano, para adquirir semelhantes verdades, sofre dificuldade da parte dos sentidos e da imaginação, bem como dos maus desejos nascidos do pecado original. Daí deriva que em tais matérias os homens se persuadem facilmente da falsidade, ou pelo menos da incerteza das coisas que não desejariam fossem verdadeiras. Parágrafo 38. É por isso que o homem tem necessidade de ser esclarecido pela revelação de Deus, não somente no que diz respeito ao que excede o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, de si, não são inacessíveis à razão para que possam ser, no estado atual do gênero humano, conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Item 4. Como falar de Deus? Parágrafo 39. Ao defender a capacidade da razão humana para conhecer Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base do seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e as ciências, e também com os descrentes e os ateus. Parágrafo 40. Mas, dado que nosso conhecimento de Deus é limitado, a nossa linguagem, ao falar de Deus, também o é. Não podemos falar de Deus senão a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Parágrafo 41. Todas as criaturas são portadoras de uma certa semelhança de Deus, muito especialmente o homem criado à imagem e semelhança de Deus.
as múltiplas perfeições das criaturas, a sua verdade, a sua bondade, a sua beleza, refletem, pois, a perfeição infinita de Deus. Daí que possamos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas, porque grandeza e a beleza das criaturas conduzem, por analogia, à contemplação do seu autor. Sabedoria 13, versículo 5. Parágrafo 42. Deus transcende toda a criatura. Devemos, portanto, purificar incessantemente a nossa linguagem no que ela tem de limitado, de ilusório, de imperfeito, para não confundir o Deus inefável, incompreensível, invisível, impalpável, com as nossas representações humanas. As nossas palavras humanas ficam sempre aquém do mistério de Deus. Parágrafo 43. Ao falar assim de Deus, a nossa linguagem exprime-se, evidentemente, de modo humano, mas atinge realmente o próprio Deus, sem todavia poder exprimi-lo na sua infinita simplicidade. Devemos lembrar-nos de que entre o Criador e a criatura não é possível notar uma semelhança sem que a dissemelhança seja ainda maior, e de que não nos é possível aprender de Deus o que Ele é, senão apenas o que Ele não é, e como se situa os outros seres em relação a Ele. Resumindo, parágrafo 44, o homem é por natureza a vocação um ser religioso, vindo de Deus, caminhando para Deus. O homem não vive uma vida plenamente humana, senão na medida em que livremente viver a sua relação com Deus. Parágrafo 45. O homem foi feito para viver em comunhão com Deus, em que encontra a sua felicidade. Quando o estiver todo em ti, não mais haverá tristeza nem angústia, inteiramente repleta de ti. A minha vida será vida plena. Parágrafo 46. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz da sua consciência, o homem pode alcançar a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. Parágrafo 47. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser reconhecido com certeza pelas suas obras, graças à luz natural da razão humana. Parágrafo 48. Nós podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças de Deus, infinitamente perfeito, ainda que a nossa linguagem limitada não consiga esgotar o mistério. Parágrafo 49. A criatura sem o Criador esvazia-se. Por isso, os crentes sentem-se pressionados pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo aos que o ignoram ou rejeitam.